Olá, meu nome é Marcelo Stenberg e hoje vou falar com vocês como escolher as verdadeiras brigas e por que a gente briga no primeiro passo. Fica comigo até o fim. Ao longo das últimas semanas, eu venho trazendo para vocês uma energia semanal, baseada no que a Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá passa para a gente, desmistificando um pouquinho uma história literal, mas uma história um pouco mais profunda de alma, de essência e de propósito. Nessa semana tem uma coisa muito interessante, muito questionável, na verdade. Tá? Que coisa é essa? Essa coisa é muito simples. Se fala da história de dois irmãos, Jacó e Esaú. E esses dois irmãos, eles, no primeiro momento, não vou entrar em detalhes, mas eles brigaram lá atrás na vida deles. Esaú, o irmão mais velho e mais forte, ficou a vida toda perseguindo o seu irmão mais novo, Jacó, para poder pegar ele e fazer ele pagar por o que ele fez. Anos se passaram, quase 30 anos se passaram. E finalmente, Jacó, ele decide encontrar com o irmão dele. Ele decide finalmente deixar de fugir do irmão dele e confrontar o irmão dele. Não foi fácil esse momento. Entre esse momento e ele realmente chegar na frente de Esaú, ele preparou um plano na cabeça dele. E esse plano foi mandar, antes dele se aproximar do irmão, presentes. Presentes para um pouco amaciar ou criar uma empatia, deixar isso um pouco mais leve, para que na hora que ele se encontrasse com o irmão dele, a coisa ficasse um pouquinho melhor. Tá? E o encontro realmente acontece. O ápice do encontro é o irmão mais velho, Esaú, fortão, vai em direção a Jacó com uma faca, mas no final decide largar a faca e dar um beijo no pescoço dele. E aqui a gente tem uma história de união familiar. Então vamos começar com as perguntas. Por que a gente briga? Eu acredito que dificilmente duas pessoas brigam porque os dois lados acham que estão errados. Normalmente, tem um lado, ou os dois lados normalmente acham que estão certos e aí se cria uma briga. E se não acha que está certo, pelo menos não quer mostrar que está errado. E aí acha que está certo e aí gera-se uma briga. E na verdade eu pergunto para você, primeira pergunta, será que importa certo e errado? E pôr em risco, entre aspas, em risco, um relacionamento familiar? Será que vale a pena essas separações familiares ou amizades por uma questão de estar certo e estar errado? Vale a pena a reflexão. Mas indo um pouco além disso, como a gente pode aprender com Jacó de como ele acabou com essa briga familiar, essa briga com o irmão dele? Foram quase 30 anos. E quando Jacó realmente ele refletiu e entendeu que boa parte do processo era de responsabilidade dele, ele assumiu esse processo e falou: eu assumo meu tikkun, eu assumo minha correção, eu assumo minha parte e por isso eu vou encontrar com ele. Se ele fizer o que ele tem que fazer, isso eu não posso mais controlar, isso é problema dele, isso é o tikkun dele. Mas da minha parte, eu assumi minha responsabilidade, eu entendi meu erro e vou lá para pedir desculpa, para mostrar para ele onde eu errei. E aí eu falo para vocês, será que quando a gente briga com alguém, a gente está disposto a assumir a responsabilidade, independente se outra pessoa está certa ou está errada, mas assumir a sua parte da história e falar, poxa, aqui eu errei, aqui eu assumo minha responsabilidade e aqui eu desejo fazer meu processo de mudança. Se a gente não conseguir assumir essa responsabilidade e fazer esse processo de mudança, dificilmente a gente vai conseguir manifestar o nosso potencial, dificilmente a gente vai conseguir ser, entre aspas, feliz de verdade, uma vez que relacionamento está diretamente ligado com o nosso tikkun, com a nossa correção, com o nosso propósito. E enquanto a gente guarda coisas, mágoas, pesos, pedras na vida, dificilmente a gente entendeu a nossa parte da história. E se eu não entendi a minha parte da história, como eu vou conseguir fazer paz com a situação? Difícil, né? Então tá aí, um bom dever de casa e uma boa reflexão para você. Onde você pode olhar para dentro, olhar para a sua vida interna e falar assim, eu assumo essa parte da história
eu sei que essa parte é minha e eu faço essa mudança independente se o outro está certo ou está errado. E lembra, assumir sua parte da história não significa colocar no outro lado um carimbo que a outra pessoa fez está certo, mas significa que você entende que a sua parte, você entendeu os sinais divinos, entendeu o porquê que isso está acontecendo e você foi para frente e você evoluiu. Então, desde já uma boa reflexão para você. Acabe com suas brigas. Crie a sua responsabilidade e a reflexão interna. Vale muito mais a evolução do que a briga. Afinal, a gente nunca pode mudar o cenário, mas a gente sim pode mudar a forma que a gente escolhe interagir com ele. Uma ótima semana e até semana que vem.